Pessoal, hoje vamos falar sobre pronomes e coesão. Mas o que é coesão mesmo? Vamos relembrar rapidinho o que é coesão. Escrever um bom texto é basicamente estabelecer boas relações entre as palavras e as ideias apresentadas. Bom, o desafio disso é construir essas relações com os recursos que a língua pode nos oferecer, certo? Para esse texto ser considerado bom, nós precisamos de duas coisas, basicamente. Que a coesão dele esteja boa e que ele seja um texto coerente, que tenha coerência. Coesão diz respeito ao aspecto formal, ou seja, a forma como o texto está escrito, a escolha das palavras e a articulação das partes desse texto. Então, como que cada partezinha desse texto está relacionada e está articulada ali. Já a coerência diz respeito à significação, à articulação das ideias, e não das partes do texto, certo? Das ideias. É a construção do sentido daquele texto. Já a coerência diz respeito à significação de um texto, a como esse texto está articulado em suas ideias, nos conceitos apresentados, na argumentação. Então, como que essas ideias estão distribuídas ali e como elas conversam entre si. Tem a ver com a construção do sentido do texto. Então, a parte de coesão é muito mais no aspecto da forma desse texto e da coerência das ideias daquele texto. Para formar uma boa coesão, temos alguns mecanismos que são feitos para a gente criar vínculos, relacionar, articular as palavras, as orações e as partes de um texto, como diferentes parágrafos, diferentes períodos, enfim. Esses mecanismos são a coesão referencial e a coesão sequencial. Um dos mecanismos de coesão é a coesão referencial, que cria no interior do texto um sistema de relação entre as palavras e as expressões, permitindo que o leitor identifique os referentes dos quais se fala no texto. A coesão referencial é, então, aquela em que é possível identificar de que se fala no texto. Nós conseguimos recuperar as referências dentro daquele texto. Se lemos ele, vamos conseguindo recuperar de que se fala, o referente, a coisa referenciada. Outro mecanismo de coesão é a coesão sequencial. É aquela que cria no interior do texto condições para que o discurso avance. A coesão sequencial, ela é feita muito através das conjunções e das correlações de tempos e modos verbais. A coesão referencial é feita muitas vezes através dos pronomes. O pronome é a classe de palavras que é responsável por identificar as pessoas do discurso num texto. São os pronomes que identificam, por exemplo, de que se fala numa oração. São 3 as pessoas que podem ser indicadas num discurso através dos pronomes. A primeira pessoa, a segunda e a terceira. Bom, quando falamos de primeira pessoa, falamos de um enunciador. E quando falamos de segunda pessoa, falamos de um enunciatário. Primeira e a segunda pessoa fazem parte da interação verbal. Um fala e outro escuta, é uma interação. E os pronomes de primeira e segunda pessoa atuam como deiticos. O que são deiticos mesmo? A gente viu na aula passada. São aqueles pronomes que marcam a proximidade ou distanciamento no espaço ou no tempo. Já quando se fala em uma terceira pessoa do discurso, nós estamos falando de outros elementos desse texto e não exatamente aqueles que participam da interação. Então, a interação, ela está nesse lado. A interação fica entre a primeira e a segunda pessoa do discurso. Já a terceira não faz parte da interação, são outros elementos do texto. E por tratar-se de outros elementos do texto, utilizamos na terceira pessoa
os pronomes que vão atuar como fóricos. Então, existem os deíticos e os fóricos. Os deíticos são aqueles de primeira e segunda pessoa e os fóricos, os de terceira pessoa. Porque os deíticos vão demonstrar uma proximidade, um distanciamento no espaço e no tempo. Ali na interação entre duas pessoas, já os fóricos vão indicar outros elementos mencionados no próprio texto. Aqui temos um exemplo, vamos analisá-lo. Na música Amor para Recomeçar, de Frejá, ele diz assim: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, e que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Bom, o primeiro pronome que temos aqui na música é o pronome eu, que é um pronome de primeira pessoa, ou seja, um pronome do enunciador, a pessoa que está falando. É o eu lírico que vai desejar alguma coisa. Ele é o enunciador. Portanto, é um pronome deítico. Depois, o segundo pronome que temos aqui é o pronome você. Esse pronome você é o enunciatário. É para quem essa mensagem chega. Essa mensagem que veio lá do enunciador. Lembrem, o enunciatário também é um pronome deítico. Depois, na música, temos um outro pronome, o pronome ele. Veja que aqui o ele não se refere a eu, nem se refere a você. Ele não está nessa interação entre o que o enunciador fala para o enunciatário. O ele faz referência a um outro elemento aqui na canção. O ele vai retomar, então, a palavra dinheiro. Para ele não repetir de novo essa palavra, dinheiro, ele usa o pronome ele, que vai fazer a substituição dessa palavra, que vai retomar essa palavra. Então, ele poderia dizer: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, e que você diga ao dinheiro, pelo menos uma vez, que é mesmo dono de quem. Ele não quis repetir duas vezes o dinheiro, né? Então, ele vai usar um pronome para fazer uma referência a uma palavra já dita. Esse tipo de pronome de terceira pessoa é um pronome fórico. Os pronomes fóricos, então, são aqueles de terceira pessoa. Então, só para relembrar, os de primeira e de segunda pessoa são os pronomes deíticos. Já os fóricos são os de terceira pessoa. Ok. Esses de terceira pessoa referem-se a outros elementos mencionados no próprio texto. Então, eles vão retomar ou antecipar um termo que já está dito no próprio texto, já está lá no texto. Então, ele vai ter que procurar qual que é a referência que ele faz. Então, os pronomes fóricos anafóricos são aqueles que retomam o termo que vem antes desse pronome. Já os catafóricos, eles vão antecipar um termo que virá depois do pronome. Anafórico, um exemplo. Você vai cair, já disse isso. Então, isso é um pronome que retoma essa oração aqui. Você vai cair. Já disse isso, certo? Retomou um elemento do próprio texto que está antes dele. Já na catáfora, o exemplo é: o Brasil é isto, uma festa. O pronome é isto. Esse pronome isto está antecipando o que virá depois. Uma festa. Por isso ele é chamado de catafórico, porque ele está antecipando um termo que vai vir depois. Então, para a gente lembrar, uma dica: o anafórico é aquele que vai retomar alguma coisa que vem antes. Anafórico, antes. Outra dica para a gente diferenciar o pronome isso do pronome isto. Então, lembra sempre que o isso, que é com dois S's,
é aquele que a gente vai dizer alguma coisa que nós já dissemos. Então, eu já disse com 2 S's, isso com 2 S, certo? Faz essa relação para você lembrar. Anáfora, retomo o que vem antes, já disse isso. Assim você não confunde anáfora com a catáfora. Em resumo, a coesão ela é dividida entre coesão referencial e coesão sequencial. A coesão sequencial nós vamos estudar em outro momento. A coesão referencial foi a que estudamos hoje. Há algumas maneiras de fazer essa coesão referencial. Uma delas é, por exemplo, através dos pronomes. Dentro dos pronomes, temos os pronomes fóricos. E dentro dos fóricos, nós temos a anáfora e a catáfora. Anáfora é aquele pronome fórico que vai retomar um elemento que vem antes desse pronome, e catáfora que vai antecipar um elemento que vai vir depois desse pronome, certo? Portanto, anáfora e catáfora são pronomes fóricos que fazem a coesão referencial de um texto.